Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Pod Paiva, edição de número 34. Um convidado hoje muito especial para falar sobre essa tendência que virou a era virtual, principalmente as apostas esportivas, né, os jogos online. Então, é uma pessoa que tem muita experiência, tanto no futebol como também na roleta. Inclusive, hoje em dia ele é chamado de chefe da roleta, tá bom? É o Carlos Tipes. Vou apresentar para vocês, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso Pod Paiva, né? Você que tem um precioso tempo, então, mais sem ficar o tempo inteiro quase que online, né? Com entradas, operações e também dicas de sinais, né? Principalmente no futebol e na roleta. Então, queria agradecer o seu tempo, né? E te desejar também boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso Pod Paiva, Carlos. Boa noite, Glauber. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora, né? É uma satisfação imensa estar participando aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, né? Dessa vivência que eu venho carregando aí ao longo desses 4 anos. Tá bem? Vamos que vamos. E ele que é apostador profissional, então ele tem muita experiência, sabe realmente do que ele vai falar aqui hoje. Eu vou aprender com ele também, que até mesmo no futebol, né, eu tenho um pouco de dúvida ainda. Eu faço mais por clubismo, igual eu fui no último jogo do Clube Atlético Mineiro, eu que sou apaixonado pelo Atlético, e apostei, né, R$ 3.500 contra o Lanterna, que era o Curitiba. E aí o Galo fez o primeiro gol, poderia ter encerrado naquele momento ali a aposta, mas eu continuei até o final e perdi R$ 3.500. Então é sempre bom a gente aprender, tá? Com profissionais, né, que entendem isso. Principalmente quem pretende aí ter, né, as apostas esportivas como uma fonte de renda, né? Você pode ter ela tanto como diversão, como também talvez até como uma fonte de renda, igual tem vários profissionais fazendo. Então ele vai explicar um pouco aqui pra gente da trajetória dele, né, como que foi a vida dele, o início, sobre escola, sobre juventude, né, sobre também a questão até se tornar o quê? Um apostador com autoridade. Inclusive, já foi em duas vezes no programa que tem na televisão, né? Sim, Que é sim. Olho Green, não é Rede isso? Nacional, isso. Rede Nacional. Então, assim, eu conheci ele através desse programa, entrei em contato com ele por direct e hoje em dia ele é o quê? Ele é meu parceiro de trabalho. Então, para quem está assistindo aí, preste atenção, faça o seguinte, manda um aviãozinho aí, ó, pro pessoal que está assistindo também, curta, tá? Faça a inscrição se estiver no YouTube. O link do YouTube está na minha bio. Se você estiver pelo Instagram, você vai na minha bio, onde tem minha fotinha lá, e vai ter um link. Ali tem um link o quê? Do YouTube. Entrando no YouTube, faça a inscrição, que isso é muito importante para a gente, esse feedback. A gente faz esse podcast aqui toda terça-feira às 20 horas de forma 100% gratuita. Então é muito importante o que? O feedback do pessoal para a gente ir melhorando cada vez mais, tá bom? Esse espaço aqui que é democrático, que tem sempre algum profissional do outro lado ali que tem autoridade na sua área de atuação, tá bom? Então, Carlos Chips, conta um pouco pra gente aí da sua trajetória de vida, o pessoal saber, né, que mesmo com dificuldades, mesmo com várias coisas que acontecem no dia a dia, que há possibilidade, sim, de entrar no mercado e mais do que isso, entrar no mercado de forma honesta, né, honesta, sem enganar as pessoas e ter uma renda aí, né, inclusive cuidar do seu filhinho lá de Exatamente. 6 meses, vai quase virar Exatamente. modelo, né? Tá virando modelo, né? Modelo, Até foi fazer um postei hoje no ensaio hoje, né? Instagram, foi. Então, parabéns. Então, eu sou natural do Piauí, né? Estou morando aqui em Belo Horizonte, vai fazer 5 anos, né? Vim para cá para realmente tentar uma melhoria de vida, prestar concurso, arrumar um emprego melhor. E não imaginava nunca viver do mercado de apostas, né? Assim como a maioria conheceu o mercado das apostas ali no início da pandemia, eu conheci e realmente vi um grande potencial, né? Eu tive uma visão assim de longo prazo e também eu estava muito insatisfeito já, não estava mais gostando da profissão que eu carregava, né? Foram mais de 11 anos como garçom, né? Isso, né? E lá é onde que é? Teresina, Piauí? Teresina, Piauí. E Isso. como que foi sua infância ali? Quando você começou a gostar de futebol? Quando você começou a gostar de jogos? Naquela época nem existia, né? Essa questão de jogos online. Se existia, você talvez não tinha acesso, não é isso? Uma curiosidade sobre mim que poucas pessoas sabem, até porque eu falei para realmente poucas pessoas, é que eu, quando eu tinha 14 anos de idade, eu ficava no comércio do meu avô, né? Às vezes eu ficava cuidando ali um pouco e lá tinha máquina caça-níquel, né? Que hoje está até febre, né? A questão dos slots. E eu já jogava, já gostava, perdia, levava couro. E eu não falo isso por quê? Porque não está documentado. Então,
pelo fato de muita gente mentir, inventar história aí, eu prefiro contar só o que realmente está documentado. Entendi. Sabe com quantos anos hoje? Você falou de 14 anos, hoje em dia Eu com tenho qual idade? 32. 32, Mas né? eu sempre gostei da jogatina, sempre, sempre. E lá era cultura, né? Vamos dizer exatamente. assim. E me fala uma coisa, e antes desses 14 anos, você lembra um pouquinho aí também da sua memória de infância mesmo, de 6 anos, 7 anos, você gostava de fazer o quê? E como que foi a sua infância? A minha infância foi brincar com a primaiada, com os amigos ali de interior. Era o interior do interior, realmente o local que eu morava era jogar castanha de buraco. De família bem humilde, Exatamente. aquela criação, Bem vamos dizer humilde assim, mesmo. praticamente na roça, não é isso? É como a roça que realmente lá a gente chama interior, mas é uma populaçãozinha de 1.000 e poucas pessoas lá, cresceu, né, claro, mas era uma região bem pequena, bem precária, e sempre fui de família humilde, né? Minha mãe sempre procurou dar o meu melhor, educação, e sempre gostei de trabalhar. Com 14 anos de idade, eu também coloquei meu primeiro negócio, que foi uma banca de espetinho. Meu avô tinha um comércio, né? E aí eu aproveitava que final de semana lá tinha um fluxo muito grande, e aí eu coloquei uma banca de espetinho. Eu só vendia sábado e domingo, que eram os dias mais movimentados, né? E ali eu já conseguia tirar meu trocadinho. Fiquei por lá uns 3, 4 anos, mais ou menos, né? E foi assim, sempre procurando trabalhar, empreender, buscar algo de melhor, na luta. Entendi. E lá você já conheceu, né, o que seria hoje esse mundo digital, ou você veio conhecer isso justamente na pandemia ou um pouco antes da pandemia? Como que foi essa questão do digital em geral? De falar assim, Na verdade, eu tenho condição de fazer dinheiro com o computador, sim, pela internet, né? Na verdade, eu vim ter essa maturidade, essa visão aqui. Por quê? Lá realmente eu tinha uma visão muito pequena. Depois que eu saí do interior, eu fui para a capital Teresina, mas ainda assim eu não via uma perspectiva de crescimento lá, né? Nem mesmo em um concurso. Demorava às vezes 5 anos para ter um concurso lá, Como né? que foi a sua ensino médio, fundamental? Eu concluí o ensino médio, ensino tentei médio? 2 faculdades, isso, e também tentei concurso. Inclusive passei em 3. Entendi. Passei em 3, eu vim para cá também com foco em concurso. Para fazer aqui, fiz em São Paulo, fui fazer no Rio de Janeiro. E a ideia de vir para cá mais era isso, concurso. E aquela fotinha que eu vejo sua lá de garçom, essa profissão de garçom sua começou quando? Começou aos meus 18. Eu já trabalhava de garçom quando criança, né? Como eu lhe falei, No espetinho, né? Vez ou outra eu já cuidava ali do comércio do meu avô e tal. Mas profissionalmente foi com os 18. E era foi minha em primeira, qual empresa? Foi meu primeiro Qual que era? Com 18 anos, aquela roupinha que você colocava, aquela roupinha de garçom. Exatamente. Sempre com a mãozinha pra trás, a bandejinha assim na mão, e que serviu o quê? E o meu primeiro dia de trabalho, eu fiquei todo assado. Porque eu trabalhei numa casa muito grande lá em Teresina, casarão. Quem pesquisar aí vai ver, e era enorme. E eu não tinha esse costume de trabalhar andando muito. E andava muito de 4 da tarde à meia-noite. E aí eu fiquei regaçado, eu digo, Nossa Senhora. Mas aí foi tranquilo, gostava da profissão. Eu amo a questão do servir, do atendimento, de vender. Eu sou apaixonado por isso e eu me via muito na profissão de garçom. Por isso e porque ganhava um trocado a mais do que no supermercado, no shopping. E como que era a carga horária? Carga horária sempre foi puxada. Puxada, né? Sempre foi puxada. Trabalhava sempre, em mais sempre. de um lugar, por exemplo? Trabalhava num lugar durante o dia, no outro lugar à noite, e quando tinha que fazer um bico final de semana ainda Pegava ali. freelance, peguei muita residência, muito casamento, formatura principalmente. Tinha um amigo meu que ele representava buffet, e aí sempre ele me chamava. Ô Carlos, vamos aqui. Carlos não, Rangel, né? O pessoal passou a me chamar de Carlos, mas aqui por conta do Carlos Chips. Mas me chamava muito. Tem um churrasco ali, vamos lá. Eu era churrasqueiro, eu servia, eu fazia de tudo no evento. Entendi. E dessas várias funções que o garçom exerce, né? Qual que você mais gostava? Que você falava assim, eu trabalho divertindo. Era o quê? Sim. Eu gostava muito na hora do movimento. Tipo assim, o garçom ele faz muitos serviços ali. Mise en place, organizar a casa, ajeitar salão, ficar aguardando o pessoal ali, você faz um atendimento, outro, cobra a cozinha, etc. Mas o melhor é quando tá aquele movimento lotado. Por quê? Você não vê a hora, passa mais rápido, né? E você fica na correria, naquele movimento para um lado, para o outro, faz amizade, acaba... a única parte legal. Então você foi garçom dos 18 até qual idade que você se recorda? Até 2020.
Foi Então. quando eu larguei a profissão em 2020 e eu decidi viver só de apostas. Então tem 3 anos isso, né? Isso. E o seu primeiro contato com o mundo digital, quando você sentou na frente do computador e você pesquisou e viu que tinha como ganhar dinheiro pela internet, foi através de quê? Foi talvez um afiliado, um dropship, apostas, cassino? Pronto, eu vou que lhe que falar foi? o meu primeiro contato. Como eu lhe falei, eu vim para cá na época realmente para tentar concurso, mas eu tinha que trabalhar e aí aqui eu consegui um emprego de garçom. Veio sozinho? Vim sozinho, não conhecia absolutamente ninguém. Tinha casa já para morar aqui, teve que Não alugar uma tinha casa? nada, não tinha nada. Só que, como eu estava em muito grupo de estudo, aí eu vi um cara que era do Piauí, a gente conversando. Eu falei que tinha um concurso para fazer aqui, ele ofereceu a sua casa para mim ficar 30 dias, que era exatamente o período que saiu o resultado. E aí eu decidia se ficava ou não. Aí eu passei, fiquei e fui atrás de emprego. Mas assim, na época, como eu ficava em muitos grupos de estudo, eu vi uma galera oferecendo rateio de curso. Exemplo, o cara comprava aqui um curso de um professor top, e aí ele rateava. Ele repassava por um valor mais abaixo, né? Uhum. E aí eu vi que eu poderia fazer isso. Eu tinha o Facebook, eu tinha o curso, que eu investia no curso. Certo. Eu digo, se eu conseguir vender e tirar o investimento, ótimo. Eu comecei a vender um por dia, R$ 30 por dia, era o valor que eu cobrava. E aí E quanto você ganhava como garçom por dia? como você garçom, recorda? como garçom variava muito, né? Mas chegava até O emprego que eu conseguia aqui, eu ganhava bem mal. bem mal Pela também, né? minha carga horária, pelo fato de ser novato. Aí Aham. depois foi melhorando, eu cheguei a ganhar até bem em outra casa aqui. Mas na época foi bem legal ganhar dinheiro vendendo cursinho. Então você percebeu que dava para vender pela internet, Exatamente. né? Vendendo um cursinho ali, algo Isso. que normalmente é um produtor, e isso. você se tornava um afiliado daquele expert. Só que eu É era isso. bem direto. Aham. Eu não conhecia sobre afiliação, dropship, nada disso. Eu comprava, entrava em 300 grupos de Facebook e saía jogando lá. Entendi. Jogando, quem me chamava, eu tentava passar Algo a transparência. De forma assim bem orgânica, Isso. sem técnica. Totalmente sem orgânico. nada. Mas eu tinha um diferencial. Eu criava um grupinho onde lá eu mostrava autoridade porque eu era muito bom em matemática e física. E lá eu compartilhava. Eu dizia, pessoal, se vocês tiverem questões que vocês não entenderam, que vocês não conseguem resolver, manda para mim. Aí mandava, aí eu respondia, tirava a dúvida da galera e aí eu ganhava autoridade com isso. Aí eu dizia, se você quiser, eu tenho uma apostila aqui muito boa para exercício e tal. E aí eu ia vendendo, ia desembolando. Entendi. O que te despertou depois disso? O que você falou assim, talvez, né, até por inspiração em alguém, você olhou aquele Instagram, aquela rede social, aquela pessoa ali, aquele estilo de vida e falou assim, pô, tem outras fontes, tem outras alternativas de fazer uma renda extra aqui. Foi através de quê? Até então, eu só vi isso aí mesmo no Facebook. Eu não tinha noção nenhuma. Você curtiu o Facebook, o Instagram não era... Não, eu acho que eu nem tinha Instagram. Aham. E quando eu criei o Instagram, eu tinha 300 e poucos seguidores, eu não usava para praticamente nada, né? Mas eu usava muito o Facebook. Eu vim realmente ter uma mente aberta sobre ser um produtor, né? Vender infoproduto. Já foi no ramo das apostas. Por quê? Eu conheci, gostei e vi que dava para eu me especializar. Como eu fui um cara que sempre gostei de ensinar, de vender, então eu digo, vou vender. E como que você aprendeu a apostar? Estudando. Mas você chegou a fazer aposta, chegou a perder dinheiro, Não, foi muito perdi, dinheiro? normal. Sempre perto, né? Eu comecei numa banca pequena através de um amigo, ele que me apresentou, e aí eu gostei, né? Fui jogando ali, acertei uma cagada, na verdade. 2,50 virou, acho que mais de R$ 70. E aí eu, que isso? Você achando, tô rico, Se fosse milionário. R$ 1.000, a gente que tem banca pequena, a gente sempre pensa isso. Quando acerta uma lapada, 2,50 virou 100. Nossa, se fosse 100. Se eu tivesse apostado 100, teria retornado tanto, né? Mas não é bem assim. Realmente a gestão e longo prazo é o que faz toda a diferença. Por quê? Você só pensa assim quando ganha. Quando perde, você não pensa. Ainda bem que foi só 2,50, entendeu? Entendi. Então é basicamente isso. Então, na época, aí eu comecei a estudar. Eu vi que eu tinha que estudar, eu vi que eu tinha que aprender. Por quê? Eu já estudava para concurso. Eu sei o quão difícil é
passar no concurso, eu fiz 2 faculdades. Uma eu deixei no 7º período, outra no 4º período. Não De quê? formei. O que é? A primeira foi o quê? Qual graduação? Matemática e depois engenharia civil. Eu sempre gostei da área Das de exatas, exatas, de né? números. Sempre, sempre, sempre. É por isso que eu me dou muito bem com a aposta, né? Porque probabilidade, números, análise, essas coisas eu amo de verdade. Então, o que é que eu pensei na época? Cara, isso aqui é uma coisa que se eu estudar, de fato, os números, os times, as probabilidades, os eventos, de fato, eu vou ter resultado. Talvez eu vou ter muito mais resultado do que estudando para o concurso que eu queria. E eu estava fazendo o concurso por questão financeira. Queria uma estabilidade e sair da profissão de garçom, mas não porque eu gostava. E aí, como eu passei a gostar das apostas, eu digo, pronto, é isso aqui que eu quero para minha vida. Foi daí que surgiu o Carlos Chips. Exato. Não, o Carlos Chips ainda veio meio depois ainda. Foi recente, né? Foi na época, estava no auge robô, né? Robô de apostas esportivas de futebol. E aí eu conheci vários nomes, né? Não vou citar aqui, mas conheci grandes nomes através do YouTube, que já era referência em apostas. E aí eu vi que os caras já tinham uma vida muito boa e tal. E aí eu comecei a seguir aquele estilo. Comecei a seguir o modo de operação. Aí eu comecei a me especializar. Depois Então, que eu aprendi... Pega a visão, galera, quem está assistindo aí é o seguinte, tá? Eu que gosto muito desse mundo do digital, se você tem uma fonte de renda hoje em dia, com a sua profissão principal, e você não está satisfeito com o que você está ganhando, mas você ainda não entende, por exemplo, afiliado, produtor, coprodutor, dropship, marketplace, encapsulado, aposta esportiva, iGame, afiliado, inúmeras fontes de rendas que tem pela internet, começa a estudar sobre isso. Igual ele está falando. Ele começou a graduação, ele tinha que estudar. Ele pensava em concurso. Mas também para entrar no mercado digital, ele teve que fazer o quê? Estudar. Né? Estudar. E continua estudando. E às vezes até mais, né, do que uma graduação, uma pós-graduação. Né? Porque além de estudar, tem que colocar em prática o que estuda, operar. Então o tempo inteiro ligado. Mas se isso te dá prazer, né, e às vezes também até uma fonte de renda maior que muitas profissões por aí, é o caminho. Que é o quê? Estudar, fazer o que gosta e viver daquilo ainda, não é isso? Exatamente. Então, essa que é a visão, né? E entender o processo. Acho que o mais importante é você entender o processo. Você está na profissão, você gosta dela, entenda o processo, se dedique, aperfeiçoe, procure melhorar no que se tem que realmente melhorar. E eu acho que o caminho é por aí. Não desistir, né? O que todo mundo fala, não desista, né? E outra coisa, né? Igual o Carlos disse aqui. Tem que persistir e também tem que se espelhar em alguém. Igual você falou, que viu ali pelo YouTube, né, que seguiu na internet. Mas tomem cuidado, pelo amor de Deus. O que mais está acontecendo hoje em dia na internet é o quê? É a teoria da falsa aparência. É aquela pessoa que demonstra ser algo, que fala que tem esse patrimônio, que tem isso, que tem aquilo, e às vezes a pessoa está querendo só te enganar. Tá bom? Então tome muito cuidado com quem você realmente, né, segue na rede social, né, que você conversa no dia a dia, porque às vezes você vai ficar decepcionado, porque você vai querer algo muito rápido, entendeu? E nada é da noite pro dia. Né? Isso que a gente mais está vendo aí é furada. Então tome bastante cuidado com quem você vai aprender, tá? Porque às vezes você vai pensar que é a solução para sua vida e aquilo ali, na verdade, você está cavando o próprio buraco, não é isso? Uma coisa que eu aprendi, Glauber, seguinte, em uma sala de aula, sempre tem os que se destacam mais. Por quê? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente. Por que que fulano tira nota 10 e eu sempre reprovo, tiro nota 5, 4, 3? Por quê? A escola é a mesma, o professor é o mesmo, o cara tem as mesmas ferramentas e não consegue. Né? Então, o que acontece? Você tem que buscar um apoio, né? Que foi o que eu fiz, busca um apoio honesto, um apoio bom, que realmente entenda, tenha propriedade para te ensinar e se dedique. E nós não estamos aqui para vender cursos, nós não estamos aqui para vender sala de sinais, entendeu? Apesar do Carlos ter isso. No YouTube, você pega lá, né, a pessoa que é profissional, até na minha área, no direito, né, você percebe lá que a pessoa tem vários inscritos no canal dela, né, tem várias curtidas, ou seja, essa pessoa é uma autoridade. Sim. Então, de forma gratuita, você consegue o quê? Assistindo videoaulas, aprender um pouco.
E depois, se realmente quiser especializar, aí procura andar com os melhores profissionais. É igual aquela frase, né? Águia voa com águia. Isso. Então, não adianta querer achar que vai chegar um menininho ali, um molequinho aqui, um guru, igual eles falam, né? E você vai acreditar. Não, você tem que ter maldade e saber com quem que você anda. Não é isso aí? Muito bom seu posicionamento, né? Enxergar a maldade. Todo tipo de anúncio que eu vejo, eu tô à toa, eu vou lá e analiso o perfil da pessoa. Né? Eu gosto de analisar muito bem o perfil. Eu não chego de cara, já entro, não. Eu analiso o perfil e é muito fácil você analisar um perfil para ver se aquela pessoa realmente tem autoridade. Né? Números, trajetória, história, né? Período, né? Quando ela começou, exemplo, desde quando ela está postando, isso mesmo. Exatamente. Dica aqui, ó. Você vai lá e pega um perfil. O perfil foi criado em 3 meses, tá? Isso, que autoridade não tem autoridade nenhuma. Então, tem coisa errada. Muito isso. Tem coisa errada. Aí você foi carregada por um anúncio atrás de uma Porsche, uma Ferrari, uma mansão, e ali você já fica cego. Aí é ali onde você se perde. O que você tem que fazer? Vai no perfil da pessoa e busca saber mais sobre essa pessoa. O passado dela, né? Exatamente. Porque tem 2 coisas assim na internet para você avaliar que deixa rastro. Sim. 2 coisas. Dinheiro deixa rastro, tá bom? Por onde você passa, por onde movimenta, vai deixar rastro. E o sucesso também. Não existe a pessoa que fala assim, eu cheguei este ano e já tô tendo sucesso. Não tem. É no mínimo que uns 3, 4, 5 anos para conseguir. Igual você contando aqui. Mas quando eu te perguntei sua trajetória, você foi e falou antes da pandemia. Né? Muita gente conseguiu virar a chave na pandemia. Tem exceções? Tem. Pessoas conseguem virar a chave aí com 1 ano. Né? Eu fico feliz com isso. Mas, normalmente, quem começou do zero, igual você começou, lá de Teresina, Piauí, para chegar em Belo Horizonte, né, a capital aqui, com 2,5 milhões de habitantes, e conseguir ter um espaço, eu entendo que realmente você tem que fazer por onde, porque senão não consegue. Isso. Né? E aqui, o meu início aqui foi um recomeço de vida, não foi fácil. Lá eu ainda tinha a casa da minha mãe, tinha de parentes, né, e querendo ou não, a gente, numa necessidade, a gente tem para onde correr. Né? Aqui não. Aqui eu morava numa república com 7 pessoas e 7 de lugares diferentes, do Amazonas, Rio de Janeiro, gente espalhada em todo o Brasil, né, que vieram também para estudar, para trabalhar. E aí era uma rotina bem louca. Aí batia aquela solidão, dinheiro pouco, tinha que estudar. Eu vim para estudar, eu tinha que estudar, tinha que arrumar um emprego. Então era aquela coisa, aí juntava tudo. Saudade da família, saudade da culinária. Eu sofri muito. Muito, cara. Né? Lá é mais temperadinha a comida? Exatamente. É bem particular. Saudade dos amigos, daquela rotina que eu carreguei por muitos anos. Então aqui eu estava realmente recomeçando, tive que me moldar totalmente para encontrar um caminho. E aí quando eu encontrei, foi agarrar realmente, eu digo, é por aqui. Nosso podcast, né? Quando eu convido alguém, eu gosto de tratar sobre trajetória, dificuldades, virada de chave, e depois uma frase motivacional. Então ele contou pra gente o quê? A trajetória dele, explicou sobre a profissão atual dele. Eu queria que você contasse pra gente aí, dentro desse mercado digital, dentro de quando você mudou para Belo Horizonte, qual que foi a maior dificuldade que você teve ou encontra essa dificuldade hoje em dia para lidar com ela todos os dias? A maior dificuldade, de fato, foi começar. Porque assim, você começar em uma profissão é tranquilo. Não, eu vou crescer nessa empresa. Eu cheguei como cumim, fui para garçom, cheguei a ser gerente, cresci na empresa. Dali eu poderia pegar... O que é cumim? Cumim, o que é isso? Cumim é o ajudante do garçom, ele tá abaixo. Entendi. Então como se fosse o servente de garçom. Eu comecei como ajudante de garçom, fui para garçom, maître e gerente. Então passei pelos estágios ali, para mim foi tranquilo, né? Um trabalho bem feito, com seriedade, consegui escalar. Agora no mundo digital já está realmente configurado isso, que para você ter sucesso você tem que ter já um carrão, você já tem que ter um iPhone de última geração, você tem que ter uma casona. E eu não tinha nada. Eu não tinha nem seguidor. Ou no mínimo você tem que ter um perfil engajado. Eu não tinha nada disso e eu pensei, como eu vou começar? Aí entra a questão da autoridade. Eu não tinha autoridade. Mas eu entendia que para mim ter autoridade eu tinha que fazer o quê? Começar. Então eu comecei com o que tinha realmente, né?
Comecei e fui... De forma orgânica, de forma totalmente orgânica. básica, humilde, né? Totalmente. Porque o que você fala aí, deu mute aqui. Ô, Paulinho, tá normal aí? Normal. Aqui deu mute aqui. Agora deu. Você fala aí é o seguinte, e eu vejo isso com as pessoas falam, Glauber, até mesmo advogados, né? Às vezes pessoas que trabalham comigo, estagiário, falam assim, não, mas eu tenho um pouco de dificuldade em falar nas redes sociais, em mostrar meu dia a dia, em gravar um vídeo, em caráter informativo, algo assim do tipo. Então, eu entendo, né, que para você que quer entrar no mercado do mundo digital, a primeira coisa é começar. E ter coragem e perder esse medo. Principalmente o quê? De falar, principalmente de filmar. Né? Então, sempre que possível, pega até a câmera do seu telefone, né? Filma, grava, se expõe. No começo vai ser difícil. Vai tomar martelada, vai ser criticado. Mas só que depois que você começou, aí passou 1 ano, passou 2 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, nó, ainda bem que eu comecei. Não é isso? Porque se não começar, não tem jeito, o sucesso não vem. Exatamente. Você começar dançando, cantando, fazendo humor, do nada você estoura. O Instagram entrega um vídeo seu que foi muito engraçado, foi muito bom, pá, beleza. Mas começar no nicho black, como o meu, que é de apostas, foi muito difícil. Ter autoridade. Zero autoridade, não tinha nada, não tinha realmente nada, um carro não. Não tinha nada realmente. E aí, eu tinha 300 e poucos seguidores no Instagram e tinha vontade de começar a empreender isso. Gravei o curso, né? Fiz o curso na época e tal, gravei tudo bonitinho e comecei a postar no Instagram. Fiz parceria com influencer também. Na época não era o que está acontecendo hoje, é muito influenciador sujo no mercado, mas na época trabalhava de forma séria. Eles, antigamente, para você ter ideia, quando eu procurava, eles procuravam saber o que era, se tinha fundamento, assim, né? Tinha um cuidado. Hoje está muito avacalhado. Mas, enfim, lancei meu produto no mercado. No lançamento, eu fiz 2 vendas. Fiz 2 vendas no lançamento. E aí ficou eu e 2 pessoas no grupo VIP. Eu digo, caramba, tá muito feio isso aqui. Grupo VIP, né? VIP mesmo, né? Então VIP mesmo, só tem 2 pessoas, mesmo, né? 2 pessoas. Só faltou chamar de mentoria individual. E aí fui botando gente, aí vendi mais 3, vendi. E fui indo. Eu fiquei com tanta vergonha que eu cheguei a colocar umas 30 pessoas lá para dizer que eu vendi mais. Eu digo, não, que é isso, cara. 7 pessoas no grupo, né? Pra não VIP, ficar aquela né? coisa assim, pô. Aí saí convidando amigo, né? Bora entrar aqui, cara, dá um apoio aqui, fui botando um aqui para beleza. Aí eu digo, não é por aqui. Eu tenho que trabalhar e mostrar resultado. E aí, na época eu comecei a fazer múltiplas, eu era muito bom em múltiplas, só que o grupo só rodava o robô. E aí eu comecei a mostrar as minhas análises. Quem analisava era o robô, quando eu lancei o produto. E aí eu passei eu mesmo a analisar. Aí, como era algo ainda, não era algo tão visto ainda na época, né? Então, muita gente passou a ver e gostar daquilo. Quando eu acertava um bilhete, entrava 20, 30 pessoas. Aí eu acertei 2 na semana, 3 na outra, fui acertando, né? Isso múltipla, que é muito difícil. Tá? As entradas simples o robozinho mandava, que era o robozito. E aí foi crescendo os números, crescendo, eu comecei a investir em anúncio, e aí consegui vender bem na época, né? Hoje está mais difícil vender VIP, né? Porque por vários motivos, né? Tudo é o hype, é o momento. Então, além de ganhar com as suas apostas, você ganhava também ensinando isso aí para outras pessoas. E né? eu sempre gostei. E foram grupos de sucesso e continua sendo até hoje? Sim, graças a Deus. O meu grupo, eu consegui fazer mais de 1.000 vendas em 3 meses. Então, ou seja, você teve 1.000 alunos para poder ensinar. E 90% no orgânico. Com 10% foi parceria com influência, né? E sem pedir reembolso, né? Sem pedir reembolso, né? Não, reembolso sempre tem. Mas a margem é pequena, mas dentro da média. Da média. O reembolso a gente considera ruim quando está acima de 10%. Uhum. O meu ficava entre 4% e 7%. Nunca passou disso. Ou seja, tinha aprovação boa, não é exatamente. Isso? Entendi. E quando você percebeu, né? Contando a sua trajetória aqui, eu gosto de falar da trajetória, da dificuldade, você acabou de falar agora. A sua virada de chave, que você falou assim, compensou ter saído de Teresina, Piauí, ir para Belo Horizonte e estar neste mercado que eu estou hoje. Quando você percebeu que sua chave virou? Minha chave virou quando
eu vi que eu estava mais maduro, eu já sabia o que eu queria para mim. Eu já estava casado, já estava morando junto, né? Eu já estava me mudando aos poucos para o apartamento que ela morava. E ali eu já estava vendo que minha vida já estava transformada. Já estava com uma pessoa boa do meu lado, já estava com um foco total. Eu ia dormir e acordava com sede de estudar, de crescer, de vencer na vida. Então foi ali que eu percebi. Eu acho que é agora. Eu acho que minha oportunidade é agora e Deus está falando Te isso para mim. caminhando, né? Exatamente. Você estava sentindo as coisas dando certo, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Entendi. E aí o começo nas apostas é aquilo, né? Você gostou tanto da virada de chave que até o menininho você fez, né? Fiz. Bonitinho, fiz. bonitinho. Pra garantir logo, né? Né? Que já faz por agora, né? Aí uma coisa interessante, doutor Glauber, que eu quero deixar bem claro aqui. Muita gente tem aquele pensamento ruim sobre vender curso, né? Que, infelizmente, tem muita gente desonesta no mercado, que tenta iludir, se aproveita da situação. Mas, assim, como eu não tinha nada para iludir, não tinha um carro, não tinha uma casa, não tinha nada. Eu só tinha o quê? O meu conhecimento. Não tinha nada. Então, através do meu conhecimento, pessoas começaram a me pressionar. Me ensina, me ajuda. E aí, como eu já gostava de ensinar, de empreender, uniu o útil ao agradável e foi uma coisa andando junto com a outra. Nada grita tão alto quanto os seus resultados, né? Então, exatamente. Você não precisou gritar, você não precisou mostrar bens materiais, você não precisou ficar chamando atenção. Tudo bem que você grita em alguns stories, né? Mas o seu sucesso, jeito, né? o seu sucesso, ele grita mais alto do que o seu próprio grito, não é isso? Exatamente. Muito bom. Então, Carlos, é o seguinte, né? Bate-papo rápido, que hoje até porque nós temos um compromisso agora, temos um jantar, né? Uma proposta boa. Então, nós vamos finalizar aqui nosso Pô de Paiva. Eu te agradeço imensamente, né? Tem carinho, respeito e admiração por você, inclusive como pai de família, tá? Nós vamos encerrar aqui contando, né? Resumindo aí a sua trajetória, com a sua dificuldade, com a sua virada de chave, com uma frase que é de costume aqui do nosso convidado passar para quem está nos assistindo lá. Então, tá com você aí a palavra. Pronto. Então, pessoal, tem muitos alunos meus assistindo, amigos, né? E com certeza muita gente vai assistir esse vídeo aqui. Eu quero deixar uma mensagem geral, tá? Não só para você que quer viver das apostas, não só para você que pensa em empreender, mas é o seguinte, quando você pensa em realmente ter um crescimento na sua vida, você mudar, você primeiro tem que abrir mão das coisas que lhe puxa para trás. Foi uma das coisas que eu fiz, né? Por que eu não consigo escalar? Por que eu não consigo andar para frente? Porque, de fato, tem alguma coisa que lhe prejudica e lhe atrapalha. Então, se você elimina isso da sua vida, as coisas tóxicas que lhe atrapalham, você já dá um passo mais leve, né? Então, procurar algo que realmente você goste, algo que você vê futuro para você, enxergue realmente o longo prazo. Isso aqui vai me trazer um bom resultado, eu trabalhando intensamente, me dedicando intensamente nos próximos anos. Será se vai? Então, se vai e se você gosta, só vai, só continua. Procure melhorar a cada dia, tá? Não desanime naqueles momentos ruins, naqueles momentos de tropeço. É normal, ninguém no mundo cresceu sem esses tropeços, sem os dias ruins, tá? Então é isso aí, é só ir pra cima. Seu Instagram qualquer, o pessoal que tá assistindo o meu e quiser seguir, para ver as novidades lá, principalmente segue aí, Carlos, sobre a roleta, qual que é? Carlos Chips 1. No meu perfil eu falo de tudo, né? Cassino, né? Roleta. Mas porque tá por vir novidade da roleta, né? Isso, futebol. Coisa nova, né? Exatamente. Até a forma de aposta é novidade. Vou aproveitar e fazer um breve resumo. Então pode tá com você aí. Um breve resumo aqui, como eu comecei no cassino, né? Eu acho que isso é importante também, porque tem muita gente hoje se dizendo 01 de cassino, que é o melhor do cassino, que é isso, que é aquilo. Eu trabalho com cassino tem mais de 2 anos, né? Quase 3. E como eu entrei pro cassino? Na época não tinha isso aqui hoje não, gente. Na época era pouquíssimas as pessoas era realmente... Era tudo mato, né? Era só mato na época, né? Era pouquíssimas pessoas, exatamente, que falava em jogar em roleta. Era somente quem era apostador. Hoje é cantor, é dançarino, tudo, né? Todo mundo quer jogar. Tem uma coisa estranha aí? Tem. Mas não vamos entrar nesse detalhe. É assim, eu sempre... gostei do futebol,
apostar no futebol, porém, a gente está no período data FIFA, hoje, poucos jogos, e aí eu via uma necessidade de agregar outro mercado, para a gente não ficar dependente 100% do futebol. Uma segunda que tem poucos jogos na data FIFA como essa, dias realmente ruim no futebol, a gente ia ter uma outra alternativa, e o primeiro mercado que eu conheci no cassino foi a roleta. Eu pesquisei bem antes de entrar. A roleta é ao vivo, tem o croupier, você consegue estudar probabilidades e números, certo? Mediante padrões, o que está repetindo, o que está quebrando, o que está fugindo. Você consegue acompanhar isso em tempo real, né? Então, entrei, me especializei e até hoje estou aí. Eu queria mandar um abraço aí pra minha mãe, mamãe Cidinha, tem que sempre mandar um abraço pra ela, um beijo. Minha sobrinha Ana Luz, minha filha Ana Júlia, meu sobrinho Henrique, minha irmã, meu pai. E queria que também você mandasse aí um agradecimento, um abraço, pessoal. E vai finalizar com a chave de ouro. Quero agradecer minha esposa, né, que sempre esteve do meu lado. Isso aí, tem uma mulher do lado, é bom, é a mãe do seu filho, né? Mãe do meu filho, minha mãe, minha tia, maninha Vilma, sempre me apoiaram em tudo. Tem meus primos, Caio, Jairo, tem muita gente, né, da minha família que sempre me apoiou, amigos também. E agradecer você, né? Claro, pode contar pela comigo. Nossa parceria, tamo Isso junto aí. aí. De porta aberta, tá? Obrigado mais uma vez. Cima. Vamos pra cima, agradecer também o Paulinho que tá Desculpa operando aí aqui. A emoção não tem assim, como conter, né, gente? Quando é de verdade, né, o pessoal Mas sabe. isso. Aqui não tem nada programado, né? Inclusive aqui eu deixo aberto aí as portas quando quiser voltar, quando quiser falar mais coisas aí, né? O nosso podcast aqui é pra isso. Agradecer o Paulinho, a Thaís, que tá aqui até agora também comigo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Nosso Spotify vai ficar salvo tanto no YouTube como também no Spotify, aqui no Instagram, encerrando essa live de hoje. Não ficará salva, mas corre lá no YouTube, que eu preciso do seu feedback, da sua inscrição no canal do Podpaiva para melhorar isso aqui. Toda terça-feira, cada dia mais. Obrigado, até a próxima terça-feira, às 20 horas, no Podpaiva de 35. Tenham boa noite, todos com Deus. Valeu!